Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eunice Marques, sou contadora de história, professora de EBD. Na sexta-feira nós tentamos fazer uma live, mas a internet aqui de casa definitivamente não colaborou. Teve muitas pausas, teve muitos cortes e algumas pessoas têm mandado mensagem dizendo que não deu para acompanhar, ficou muito confuso, então pediram para a gente fazer esse vídeo novamente. E nós resolvemos fazer então através deste canal aqui. Bom, o assunto hoje é sobre contação de história. Por que devemos contar história e para que devemos contar histórias? A contação de história, ela surgiu há muitos séculos atrás, desde a época dos homens das cavernas, quando eles se sentavam, à beira de fogueiras e lá do jeito deles eles se comunicavam e ali devia sair muita coisa, muita história. E contar história também, a contação de história, ela passa informação através dos tempos. Vou falar uma coisa para vocês. Meus avós, eles são italianos. E eles vieram da Itália dentro de um navio, uma viagem que durou mais ou menos uns 3 meses. Isso foi por volta de 1930 e tralalá. E quando eu tinha 5 anos, eu ouvia a minha avó contando para as filhas, como que foi a viagem dela, a vinda dela aqui para o Brasil. E eu não tinha 5 anos, você não tem muita compreensão das coisas. Mas eu guardei muitas coisas, sabe? Uma coisa que eu lembro que ela contou e que eu guardei assim praticamente para a minha vida inteira. Porque quando eu vou falar para os meus netos, da nossa procedência, da onde que nós viemos, eu lembro sempre dessa história, da imigração italiana no Brasil. E eu sempre conto para eles, falo assim, olha, a sua, tataravó, bisavó, ela veio num navio e ela contou que viu muitas coisas. Ela tinha 15, 16 anos, já tinha, conseguia entender tudo o que acontecia. E ela contava que as pessoas morriam nessa época e os corpos eram enrolados em lençóis e eles eram jogados no mar. Por quê? Porque não havia como guardar esses corpos. Então, eu conto isso para eles até hoje. Foi uma coisa assim que me marcou. Hoje a gente sabe de tudo isso, que realmente aconteceu, porque tem documentários, tem várias histórias em relação a eles. Mas a vinda deles aqui foi muito dura, foi muito triste, como de a maioria dos imigrantes. Mas vamos lá, para a contação de história novamente. A contação de história, ela desperta a imaginação das crianças, ela estimula a memória das crianças, porque elas ficam assim, interessadas. Agora, a gente precisa ter uma coisa para poder contar histórias para as crianças ou para o outro público, se for o caso. A gente precisa gostar muito de pessoas, de ter pessoas ali à nossa volta e conhecer um pouquinho do comportamento humano. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser uma psicóloga, não é isso. A gente tem que conhecer um pouquinho do comportamento humano. Por quê? Vou explicar para vocês. Se você está contando uma história, e durante a contação de história, você começa a ver muito assim, cabecinhas virar para cá, cabecinhas virar para lá, e um cutucando o outro, e um cochichando para o outro. Você tem que ter essa percepção, você tem que saber que você tem que mudar de estratégia. E como é que se muda de estratégia no meio de uma contação? Usando a criatividade. Existem técnicas, mas cada um vai ter o seu jeitinho especial, particular de contar a história, que aos pouquinhos a gente vai sabendo, vai aprendendo e vai adquirindo essa experiência aí maravilhosa, Principal é que você tem que saber o que você está contando,
por que você está contando e qual é o alvo, qual é o seu objetivo. Então, a gente tem que ler, né, várias vezes a história, se imaginar ali no meio da história, para depois ir lá e contar a história. Bom, se você for ler uma história, é diferente de você fazer uma narrativa. Porque se você for ler a história de um livro, você tem que ser fiel ao que está no livro, ao autor, você não pode mudar. Agora, se você estiver narrando, aí você pode voar um pouquinho mais alto, mas não perder o seu objetivo, o seu alvo. Hoje, nós temos muitas ferramentas na internet, milhares de ferramentas lá na internet que nos ajudam muito, sabe? Eles dão muitas ideias de como que a gente pode iniciar uma contação de história. Mas é o que eu digo sempre, cada um vai ter o seu jeitinho. Ferramentas existem de monte. No meu tempo, era só o flanelógrafo. Mas o flanelógrafo ele também continua como uma boa ferramenta. Hoje, eu particularmente não uso muitas figuras de histórias. O meu comprometimento é com a narrativa bíblica. Então, eu prefiro usar cartazes desse tipo, assim, sabe? Que se iniciam com um versículo, né, da história, que se inicia com um cântico. Por quê? Porque eu acho que se a gente usar cartazes, principalmente se for dentro de uma EBD, por exemplo, vai ter 4, 5 dentro de uma sala que vai falar, mas eu já conheço essa história. E não é esse o objetivo. Na escola pública, mesma coisa. Nós contamos lá mais ou menos com 25, 26 alunos. Sempre tem 2 ou 3 que frequentam igrejas e que conhecem a história. Então, aí você tem, né? Falar, olha, então tá bom, guarda segredo para você. E era uma vez, outra vez. E aí você, né? Embala na história. Então, o ideal não é entregar a história logo no começo. A história, a gente sabe que ela tem que ter começo, meio, o clímax e o fim. Eu normalmente paro no meio para aguçar a imaginação da criança, para estimular, sabe, a memória da criança e para poder avaliar o meu trabalho mesmo, para saber se elas estão entendendo o que eu estou falando, porque senão não adianta nada. Se também não adianta contar uma história com palavras muito difíceis. Se você for falar palavra muito difícil, você vai ter que traduzir na linguagem delas, dependendo, né, do tamanho das crianças, com que elas possam entender aquilo que você está falando. Então, o ideal é ser mais simples possível, que aí a coisa vai embora e flui. Então, nós devemos usar diversas formas de expressão para contar uma história. Eu gosto muito de usar a voz, eu gosto muito de usar os olhos, os ouvidos e o pescoço. Eu acho que eu me dou bem aí nessa área, né? Outra coisa que nós devemos fazer, nós devemos potencializar a narrativa, dando força ao texto por meio de todos esses instrumentos. Eu, em particular, como eu já tinha falado para vocês, gosto de expressão de olho, de corpo, de voz, de fala, né? A proposta do narrador não é entregar a história pronta, é fazer com que elas usem a imaginação. Por isso eu paro no meio, faço perguntas de tipo, onde que vocês acham que daqui para frente vai parar a história? O que vai acontecer? E aí você vai agitando e vai aguçando e cada uma fala uma coisa e muitas vezes você até se surpreende para que rumo que a história anda, né? Bom, uma coisa boa para você que tem no seu coração a vontade de ser um contador de história. Hoje nós temos contadores em todos os lugares. Nós temos contadores em escolas públicas, algumas, o estudo religioso faz parte da grade horária da escola. Nós temos livrarias, onde nós podemos ir contar história, né? E
alavancar aí a venda dos livros. Hoje, tem contadores de história em asilo, tem contadores de história em hospitais e tem contadores de história, sabe aonde? No meio corporativo. Então, uma área que está crescendo muito. Algumas pessoas contam história por hobby, mas contador de história não é só hobby. Contador de história é um profissional. Hoje tem lá em Brasília uma proposta que a minha amiga Arlete Souza, que trabalha lá, dirige o Centro de Cultura de Santo Amaro, que é uma escritora, uma poetisa maravilhosa, uma serva de Deus, ela está na frente desse projeto, dessa batalha, lutando para que os contadores de história sejam reconhecidos como profissionais. Por quê? Quem pode contar por hobby, né? Vai. Mas tem aqueles que têm a vontade de contar história, mas eles precisam se manter, eles têm que ter salário. E por que não? Então, só para vocês saberem, existe essa proposta lá em Brasília. E eu creio que uma hora ou outra isso daí vai aparecer e vai estourar.